Alexandre Magno, com a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria, em nome de Dr. Edmundo Coelho, saudar a todos aí, para que nós possamos aí ter aí mais esse, vou chamar de bate-papo, né? Porque quem quiser intervir aí no meio da conversa, até para entender, porque isso é um entendimento de todo o processo, porque eu acho que é um pouco complexo a análise de gráficos, as tabelas sobre o clima e todo o desenvolvimento dessas questões. Então, eu espero que todos compreendam o que ocorreu e que focamos um pouco na questão de junho, né? Porque todos viram que o mês de junho foi catastrófico, né? Choveu apenas em torno de 25% a 30% do esperado em vários pontos. A chuva, inclusive, se deslocou extraordinariamente um pouco para o sertão do estado, que já é basicamente início do período de estiagem, e trouxe como diz assim, uma estiagem de quase 20 dias sem chover em alguns pontos, e quando a chuva voltou, não voltou com a intensidade desejada. Então, trouxe um prejuízo aí, eu acho que para a estação chuvosa como um todo, apesar de que alguns pontos no cômputo anual ele encontra-se em torno da média, mas não tira, como diz, uma falha muito grande dentro do próprio período chuvoso. Então, com a permissão aí de doutor Edmundo, gostaria de colocar a apresentação, para que a gente possa já começar a dialogar em cima dela, ok? Todos estão vendo aí a apresentação? Ok. Então, eu quero agradecer em nome do Sindalco, aí pelo convite, na pessoa do doutor Edmundo, e vamos falar aí sobre a perspectiva climática aí já 2021, um pouco aí do que pode acontecer em 2022, e focarmos aí já no final da estação chuvosa, né? Porque sabemos que as chuvas aí no setor leste, principalmente Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, encerra-se agora final de agosto, no máximo aí temos climatologicamente chuvas até o dia 10 de setembro, que é o normal de acontecer. Nós não podemos esperar aí chuvas adiante disso, a não ser um evento extraordinário, mas e nem também uma recuperação excessiva da relação do total acumulado no ano, já que agosto normalmente são com chuvas mais fracas no decorrer do período. Primeiro, apresentando as condições de tempo sobre toda a atmosfera, para verificarmos quanto está impactando a relação das chuvas sobre o litoral nordestino. Só um minuto. Temos aqui, nesse primeiro mapa, toda essa área que representa basicamente as chuvas do setor leste do Nordeste. Essa imagem é de ontem à noite. Vemos aí uma incursão de basicamente um sistema que viria adentrando, inclusive há uma semana os modelos colocam essa incursão desse sistema, provocando até chuvas que seriam representativas, mas que, se olharmos aqui na imagem de hoje de manhã, às 8 horas, esse sistema basicamente todo dissipou. O que tecnicamente seria isso? Nós estamos entrando agora, mas numa fase curta, desfavorável que inibe a chuva. Então, provavelmente, qualquer sistema que tenta adentrar pelo leste, ele é inibido, e foi isso que aconteceu. Nós temos aí um dia com nebulosidade, chuvas fracas que se concentraram no litoral nas últimas 24 horas em torno de 5 milímetros, vou fazer o limite lá próximo a Sapé, 0,5, 1 milímetro, né? Então, esse sistema ele reduziu muito e não deve permanecer com chuvas representativas. Podemos ter aí algum evento nessas próximas 48 horas, mas não tão representativo. Mas esse é o quadro de agora, com nebulosidade variável e aquele sistema frontal que está provocando chuva sobre a região sul e sudeste e nebulosidade vinda aí do oceano em toda essa área tropical e subtropical
do Atlântico, né? Essa manutenção dessa nebulosidade sobre o Atlântico, ela é pertinente, já que ela deve manter essa umidade ao longo do mês de agosto e uma progressão de chuvas. Chuvas que não estão previstos ainda no modelo, intensidades moderada a forte, mas continuam com essas chuvas fracas. A chuva continuou realmente nessa porção aqui do Nordeste, Alagoas, Sergipe, basicamente todo o sul de Pernambuco, atingindo inclusive um pouco do sul da Paraíba, em virtude daquela condição dos ventos que nós expomos no mês passado, né? E que estava desfavorável. Passou grandes momentos aí do tempo favorável, mas volta desfavorável em virtude de um sistema de alta pressão que tem aqui sobre aqui o Atlântico Tropical Sul. Então, isso ocorre de trazermos aí uma condição desfavorável do vento. Essa anomalia que ocorreu não é normal, mas esse ano foi caracterizado por isso. Então, o que temos aí nessa relação do apanhado aí desse mês de julho? Junho, como nós sabemos, foi um desastre total, houve um veranico muito extenso, condições no Pacífico e os ventos no Atlântico desfavoráveis reduziram drasticamente a chuva, chegando a um índice médio aí de 30% a 40% do esperado para um mês que era muito contribuidor. E os mapas de julho até o dia 26 demonstraram que tivemos precipitações aqui na Paraíba concentradas aqui no setor sul do litoral, precipitações que chegaram aí em torno acima até de 200 milímetros, mas a grande maioria foi em torno de 200 milímetros, região de Alhandra, região ali do Conde. Então, essas cidades tiveram um índice melhor, mas que não foi suficiente para o restante do estado. Esses sistemas adentrando de sul, como eu disse, que atingiram aí a região de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, em virtude da questão dos ventos não estarem tão favoráveis de leste, causou essas precipitações reduzidas. E, com isso, ela atingiu muito a relação do litoral norte, que houve um déficit muito maior, e a região aqui da área limite, que eu vou fazer até essa linha aqui, que seria aí a região de Mamanguape, Sapé, onde as precipitações aí reduziram aí bem em torno de 30% a 50%. Então, esse segundo mapa à direita mostra aí a variação de quanto ocorreu sobre o estado da Paraíba. Então, tivemos aí esse déficit muito maior aí, em torno de 100 a 150 milímetros, né? E nessa área laranja toda, que foi o grande predomínio, índices aí que variaram de 50 a 100 milímetros. O mais interessante dessa faixa laranja é que o déficit, como seria o normal, menor sobre a costa e maior sobre o continente, em virtude do efeito da continentalidade, não ocorreu dessa maneira. O que ocorreu muito mais foi uma distribuição muito irregular das chuvas, tanto que Mamanguape ficou com um índice que é mais ao leste, Mamanguape, ficou com um índice de déficit muito maior do que Sapé, em torno de 15% a 20% maior do que Sapé. Tivemos aí, então, um resumo, os municípios pela tabela abaixo, Alhandra, e você vê, no Brejo, Bananeiras, com índice em torno da média. Alhandra já basicamente apenas 7% abaixo da média, contando as chuvas até o dia 26, deve ficar de normal a um pouquinho acima da média. Litoral Sul, a mesma coisa do Conde também, está com esses valores aí, normal acima da média, mas o índice variando até 10%. No caso João Pessoa, que fica realmente na faixa limite, como diz assim, do oceano para o continente, está apresentando um déficit até o momento, até o dia 26, de 46%. Então, as chuvas foram basicamente da linha de João Pessoa para baixo. Então, tivemos aí, como eu coloquei, Mamanguape até o dia 26, 46,9%, e Sapé, que seria um limite mais a oeste, 35,3%. Então, não houve um padrão de déficit. As chuvas foram bem distribuídas no tempo,
mas com a intensidade de 30% a 50% menor. E não tivemos aqueles eventos característicos de julho, em que a chuva atinge totais bem elevados. Esse gráfico agora mostra realmente a distribuição da chuva no Conde, Alhandra e Mamanguape, e nós temos um posto lá nas plantas. Nós temos aqui, essas barras demonstram aqui em azul a chuva no Conde, em laranja no superior e no açude Gramame, lá em Conde também. E o que ocorre? Nós tivemos tanto nessa região do Conde, que é litoral sul, Alhandra, agora como em Mamanguape, na parte central, até o dia 26, 19 dias com chuva. Que para o mês de julho está até em torno da média da quantidade de dias. Por quê? Nós registramos aí, em média, na Grande João Pessoa, que é um ponto bem ao litoral, né? Em torno de 23 dias com chuva em julho. Então, alcançando nessas regiões, 19 dias até o dia 26, teve chuva ontem, no dia 27 e hoje, dia 28, nós já vamos aí com 21 dias. Então, vamos chegar até o final do mês dentro da média de João Pessoa. Mas, qual é o impacto de julho? As previsões acertaram com relação às chuvas, mas não com relação à intensidade. Tivemos aquele evento previsto no início do mês, tanto vocês podem ver como em Conde, em Alhandra, como até na região de Mamanguape, Sapé, totais até representativos chegaram em torno de 45 milímetros na região de Mamanguape, 30 milímetros na região de Alhandra e 20 milímetros na região do Conde. Mas que esses eventos duraram até o dia 6, 7, houve uma certa lacuna desses eventos e voltaram em meados do mês. Mas voltaram o quê? Concentrados. Basicamente, eu tive 10 dias de chuva concentrados no setor sul do litoral, não chegando, inclusive, a atingir 20 quilômetros adentro. Então, vemos aqui um grande impacto que houve nessa região, trazendo aí sobre a região de grande interesse, que é Mamanguape, Sapé, aquela parte que eu chamo mais central, aí uns 30 quilômetros do eixo leste, com chuvas aí que foram, nós tivemos aí em torno de 8 dias de chuva, mas com eventos em torno de 5 milímetros. Basicamente, não contribuiu aí para a recuperação da ET0, né? Basicamente empatou. Então, com a relação do solo bem arenoso, essa chuva, ela basicamente ela some aí com o próprio sol que aparece ao longo do dia. Então, esse impacto maior no mês de julho aconteceu sobre a região, baseado aí em condições de desfavorável do vento, por isso que você vê um aumento aí da chuva, tanto na parte leste mostrado em Conde, e mostrado em Alhandra. Então, o vento, nesse período, que seria o período mais favorável, de uma entrada de uma oscilação mais favorável, houve uma redução na chuva na principal área que se esperava, que era a parte central, aí, puxando 30 quilômetros aí do litoral. No final do mês, tivemos uma pequena recuperação, mas as chuvas não passaram aí de 25 milímetros. Então, nesse resumo, o mês de julho foi um mês favorável em termos de distribuição temporal, mas a intensidade das chuvas ficaram comprometidas. Então, eu tive um déficit que variou aí, não na parte sul, mas na parte centro-oeste desse setor, de 50% a 30%. E isso, para o mês de julho, que é o mês mais contribuidor, esse impacto conta muito. Então, olhando agora o mapa aí no lado superior esquerdo, com relação de 1º de janeiro a 26 de julho, nós tivemos aí chuvas mais concentradas nessa linha aqui, centro-sul do setor leste, chuvas que chegaram aí próximo aí aos 1.500 milímetros, que é um índice muito bom, mas que não se distribuiu bem ao longo do estado. Então, nós temos aí, nesse mapa abaixo aqui, grande parte desse setor, vamos dizer, o setor leste, a divisa com Campina Grande, grande parte do setor leste do estado da Paraíba, com chuvas
essa faixa aqui é considerada normal, de normal a abaixo da média. Nós temos aí o mês de agosto ainda como contribuidor para que releve um pouco essa média, mas agosto normalmente não traz chuvas tão relevantes e não estão assim com as condições extraordinárias para que isso ocorra. As chuvas tendem a ficar nesse mesmo patamar de julho, mas como diz assim, mantendo essa distribuição e esses totais. Existe um fator favorável que nós discutimos na reunião passada com relação ao Pacífico, que melhora a condição dessa chuva, mas que deve se manter nesse mesmo patamar de regularidade. Então, fechamos aí, basicamente, esse período de 1 a 26 de julho, com João Pessoa, o maior índice do estado e do setor leste, com 1.423, para uma média de 1.764, um déficit de 19%. Esse déficit, com uma variação de em torno da média, é de mais ou menos 25%, em virtude da variabilidade da chuva, nós temos aí essa distribuição aí com João Pessoa e Alhandra, pelo menos que tem índices aí registrados de climatologia, com totais em torno da média, ou seja, toda essa parte centro-sul do litoral. O restante do estado, a exemplo de Sapé, como colocamos, aí ainda está 41% abaixo da média. Sapé nessa região aqui central aqui do eixo leste, né? Entendeu? 41%, estendendo Mamanguape, que é próximo aí, 32% não aparece aqui, porque tiveram boas chuvas em maio e junho, e ainda podemos aí ter uma recuperação um pouco desses índices aí no mês de agosto. Mas grande parte do setor leste do estado, ele está realmente abaixo da média. No sertão, basicamente, houve um impacto também, apesar de não ser mais período chuvoso, houve um impacto aí desse decréscimo das chuvas de junho, né, que também afetou o pouco da média que tinha lá, mas basicamente toda a área do sertão ficou esse ano de 2021 de normal a acima da média. Essa é uma análise que muitas pessoas têm divulgado aí, essa relação de que esse ano de 2021 teve o junho mais seco da história e que impactou com o ano mais seco da história. Fiz aí um apanhado dos últimos 30 anos, já que a região do litoral, nós não temos séries históricas tão longas e consistentes, e nós aparecemos com os 3 anos campeões de maior déficit. Foi 91, 93 e 2021. E que encontramos aqui, em vermelho, aqui esse tomzinho vermelho, chuvas abaixo de 50 milímetros. E podemos identificar que em 93 e 91 teve realmente um impacto muito grande. Vale salientar que esses anos são anos que houveram um fenômeno El Niño, diferente desse ano. Esse ano há um certo aquecimento isolado sobre a região do Pacífico, mas que não caracteriza o El Niño, mas que trouxe também um impacto na chuva, na redução da chuva, esse aquecimento isolado. Então, podemos apresentar que, realmente, 2021 teve o pior junho da história, mas que não difere muito dos anos de 91, 93. Uma característica que podemos, eu não vou dizer comparar, e sim talvez esperar, é que 91, 93, de agosto para frente, todos os meses foram abaixo da média. Apesar de que sabemos que setembro, outubro, novembro e dezembro é o período normal de estiagem da região, mas os índices, apesar de oscilar em 20, 30 milímetros ao mês, foram bem abaixo do esperado e que fechou o ano na região de Mamanguape abaixo dos 600 milímetros. 93 foi catastrófico. 458,8 para uma média de 1.236,6. Então, esses anos foram anos de El Niño, diferente disso, mas também não configura a realidade de 2021. 2021 está sendo ruim por causa de junho. Se junho tivesse tido 2 ou 3 eventos
eu não digo nem grandes, mas de 30 milímetros, nós estávamos aí numa situação muito diferente, todo mundo talvez até comemorando essa chuva regular de julho. Mas nós tivemos aí, até o momento, em Mamanguape, 750 milímetros, o que dá um total esperado de 60,5% para o período. Então, junho foi crucial para essa sensação de impacto sobre 2021. Por quê? Fevereiro, março, abril, maio, foram meses que choveu até relativamente bem em relação à média. Nós tivemos até março, apenas março, que ficou 20% abaixo, o restante dos outros meses, fevereiro, abril e maio, ficaram em torno de 30% acima da média. O que derrubou um pouco a média anual foi junho, que junho não choveu nada. E outra demonstração que podemos comparar com relação a esse gráfico abaixo, vocês veem essas barras em azul, elas diferem totalmente da evolução que ocorreu com os anos de 91 e 93, desculpa, 93. Então, é um histórico semelhante apenas para o mês de junho e o impacto também da chuva. Mas esses realmente são os piores anos em termos de totais acumulados nos últimos 30 anos de impacto no estado da Paraíba, sobre a região de Mamanguape, e que se reflete também esse mesmo diagnóstico, com exceção do setor sul, do litoral sul. Então, como temos a condição de clima hoje? Eu trouxe um gráfico interessante para vocês passarem a refletir sobre a questão do aquecimento global. Nós temos um acompanhamento, quando o aquecimento global foi divulgado, sobre a questão das estações meteorológicas, que grande parte delas estão contaminadas, porque estão dentro de grandes centros. Então, com certeza, elas estão contaminadas pelo que chama do aquecimento urbano. Então, eu quero que vocês comecem a raciocinar sobre esse questionamento, o que é aquecimento urbano e o que é aquecimento global. Então, esse monitoramento é o que fazem agora para não interferir os dados com a questão do aquecimento urbano. É o aquecimento sobre a troposfera, o ar, a temperatura do ar na troposfera. Então, nós tivemos aí, desde o ano de 2000, que entra basicamente sobre a fase da oscilação decadal do Pacífico, há um aquecimento real dos dados de temperatura sobre a troposfera, chegando aí, como o IPCC divulgou, 0,6, 0,8 acima da média, e, estranhamente, no último trimestre, nós passamos a ter temperaturas globais negativas. E o que podemos inferir disso? Acabou o aquecimento global? O mundo resfriou? Se olharmos pelo mapa global da temperatura da atmosfera, toda a faixa tropical e subtropical está com temperaturas de normal abaixo da média. Isso se refletiu em abril, em maio, em junho. Se o aquecimento é global, como é que eu tenho 80% do planeta resfriado? É só uma questão para um raciocínio, para um discernimento, até para uma discussão em próximas reuniões. Então, nós temos aqui a tabela à esquerda, o globo, hemisfério norte, hemisfério sul, os trópicos, Estados Unidos em 48 graus, Antártica e Austrália. Olhamos aqui para maio. Grande parte do índice está próxima à normalidade. 0,08, 0,014, menos 41 graus abaixo da média, menos 0,41 graus abaixo da média nos Estados Unidos, menos 0,04 no Ártico, 0,02 na Austrália. Então, a curva que se acompanhava e que se falava muito no IPCC, desses defensores do aquecimento global, que era um ascendente, agora passou a ser descendente. Não estou afirmando que ela vai permanecer, é só uma reflexão. E ela já está nesse modo, ela tirou aí basicamente
15 anos de temperaturas altas em 3 meses. Coincide realmente com a oscilação decadal do Pacífico. É normal que nos últimos 5 a 10 anos da oscilação decadal do Pacífico, na fase negativa, que as temperaturas globais dos oceanos reduzam em torno de 0,3 a 0,6 graus, e que causem mais eventos Laninha, e que causem mais resfriamento do planeta, mas, de repente, caiu tudo e nós estamos aí num resfriamento detectado aí já no último trimestre, em torno, inclusive, abril de menos 0,05 para todo o globo. É só uma reflexão que eu deixo, uma questão de que o aquecimento global, para não confundir aquecimento global com aquecimento urbano, a contaminação das nossas estações meteorológicas, a mudança do cálculo da temperatura média do ar, que impactou em torno de 0,2 a 0,8 graus, tudo isso vem dessa evolução que devemos aí refletir sobre esses próximos anos. O que nós temos aqui agora é sobre as condições do Pacífico. Esse mapa foi apresentado na última reunião e que mostrava esse pequeno aquecimento sobre a costa oeste da América do Sul e uma grande área de resfriamento, chamando aí da laninha, uma laninha fraca a neutra. E os modelos colocavam que esse aquecimento ia se deslocar mais a oeste e que não ia impactar sobre a chuva no setor leste agora no mês de julho. Isso é normal, isso chama área do Ninho 1+2. Então, essa área do Ninho 1+2, ela, por experiência aí dos últimos 10, 15 anos, aqueceu para de chover no leste. Então, junho teve esse impacto trazido sobre esse aquecimento dessa área, tudo bem que ela estava mais ao norte, e todos os modelos colocavam que haveria um resfriamento imediato dessa área. Isso não ocorreu, as massas de ar ficaram estacionadas, não houve movimentação de massa de ar para essa região, e esse aquecimento permaneceu. Eu acredito que, criticamente, ele manteve essa questão da não evolução da chuva sobre o setor leste. O que ocorreu agora do mês de junho para julho sobre o Atlântico tropical? Um superaquecimento em relação aos últimos meses. Isso traz mais convecção, traz mais chuva, trouxe a regularidade esperada, que foi divulgada no mês de julho, mas não trouxe intensidade de chuva. Por quê? Permaneceu o aquecimento sobre essa área aqui da costa oeste da América do Sul, que impacta desfavoravelmente sobre a chuva no leste. Isso reduziu os totais esperados, nós não tivemos oscilações negativas na região, e no gráfico aí do lado esquerdo, tivemos aí uma demonstração que a área do Ninho 3.4 aqueceu, que é essa área central que se demonstra aqui. Os modelos previam isso, mas previam também o deslocamento desse aquecimento sobre a costa oeste. E mostrou-se também o pico de aquecimento da área Ninho 1+2, que agora, desde o mês de julho, resfriou, como os modelos disseram, mas não foi o suficiente para reduzir os impactos sobre a costa leste da América do Sul. Infelizmente, nós passamos por esse impacto, manteve a regularidade, como eu coloquei, nós já vamos com 21 dias de chuva sobre o setor leste como um todo, mas com um déficit de chuva aí acumulado na região. Com relação agora a esse diagnóstico, nós temos aí toda a área do Pacífico, caracterizada como, na costa oeste, Ninho 1+2, Ninho 3, Ninho 4, e que todas as áreas do Ninho 4, Ninho 3.4, que é no centro, e no Ninho 3, todas elas permaneceram frias ao longo do mês de junho e julho, que seria favorável às nossas chuvas. Mas, com a área predominante é o Ninho 1+2, houve essa redução aí das chuvas e que permaneceu até contra os modelos. Podemos observar aqui no mapa à direita esse aquecimento que foi preponderante, muito mais ao norte o aquecimento, mas que impactou diretamente sobre as chuvas sobre o setor leste. Esse aquecimento foi de apenas
0,3, mas foi suficiente para que tivéssemos aí uma redução nos totais de chuva, não na irregularidade. Então, esses aquecimentos até dia 21 de julho ainda permanecem, mas de forma muito mais fraca. Nós temos aí uma progressão de ondas frias adentrando sobre a região. Esse gráfico já do dia 24 já demonstra aqui uma subida dessa onda mais fria à direita. Então, nós temos aí uma proporção que ainda temos um aquecimento agarrado aí na costa, que é prejudicial, mas acima vemos aí que permanece a condição de aquecimento no Atlântico. Essa condição de aquecimento, ela vai dar continuidade à regularidade das chuvas, no decorrer posteriormente, talvez até após o dia 5 de agosto, e vamos manter aí com a umidade suficiente aí, até para a questão do desenvolvimento da agricultura, né? Nós não vamos ter aí, talvez, chuvas relevantes, porque agosto não é normal de chuvas relevantes, mas não está descartada essa possibilidade. O que nós temos aqui, uma preocupação nossa para 2022, justamente com relação aos efeitos que pudessem causar um aquecimento no Pacífico e um possível El Niño que estava aí sob discussão aí na última reunião e nós vemos monitorando aí desde maio, uma onda. Esse gráfico aqui mostra toda a bacia do Oceano Pacífico e Atlântico como se eu estivesse vendo na lateral do aquário. Eu estou vendo de 0 a 300 metros de profundidade, eu estou olhando para o aquário de frente. Aqui é como se fosse um bloco a Oceania e esse outro aqui a América do Sul. As ondas, elas normalmente circulam dessa área antes da Oceania, se deslocam, passa por debaixo e sobe adentrando aqui o Pacífico e chegam na costa oeste da América do Sul. Disso nós temos aí caracterizado um El Niño, uma Laninha ou efeito neutro. Do mesmo jeito que essa onda quente está aqui, vai chegar aqui na parte central, por meados aí de dezembro, por essa faixa, e vai chegar aqui nessa faixa mais em torno de 6 meses à frente, maio, junho, essa outra que está aqui no centro também chegou. Qual era a consequência disso aqui? Dessa massa se deslocar e entrarmos em 2022 com o evento El Niño, que seria catastrófico. Afeta o período chuvoso do oeste e afeta o período chuvoso do leste. O leste em menor quantidade, porque o leste depende muito da condição do Atlântico. Essa ausência de chuva também, em junho, também o Atlântico ele estava aquecendo ainda, mas se ele tivesse na condição de hoje, as chuvas seriam mais intensas. Mas o que eu vejo nesse gráfico abaixo aqui? Você vê em vermelho aqui, laranja na parte central, e em azul aqui na parte, por esse mapa aqui, a diferença. Isso aqui é a diferença de maio para junho. Demonstra que existem anomalias quentes sobre a região, mas que elas estão em azul. Tudo que está azul significa que está resfriando. Tudo que está em vermelho no mapa abaixo está aquecendo. Então, que ela está resfriando. Por isso que os modelos, na sua totalidade, indicam que eu tenho aí uma tendência de permanecer a laninha ou resfriamento até o final do ano e talvez até tenha um repique dela de forma fraca. Por quê? Porque essa grande massa de ar, de água quente, né, de águas quentes, né, elas estão gradativamente resfriando no seu percurso. Tanto influenciada pela ascensão dessas águas mais frias, como o movimento e a época do ano, que essa época do ano é de águas mais lentas. Então, essa lentidão nesse deslocamento, ele causa aí esse resfriamento também dessas águas. Então, nós vamos acompanhar esse pulso que está muito quente, que pode trazer aí uma parte vamos dizer, de um repique desse El Niño, mas ele só deve chegar a março, abril, então não deve impactar desfavoravelmente. E vamos acompanhar com uma certa parcimônia. Eu acredito que setembro para outubro já tenhamos aí um ajuste melhor dos modelos, uma relação de como deve ficar, e já podemos aí bater o martelo de como será
o impacto sobre 2021. Esse gráfico só explicita aí as áreas citadas e mostrando aí que o acompanhamento tanto do Ninho 4, Ninho 3.4, que é a área central, e Ninho 3 continuam aí refletindo aí com totais aí de temperaturas abaixo da média. Também no Ninho mais 2 teve um pequeno aquecimento, então isso traz aí uma sensação de que a laninha já está basicamente indo embora, né? Está entendendo? A laninha está indo embora e que nós devemos aí ter um impacto menor sobre o período chuvoso aí para 2022, por enquanto. Então, eu acho que esse El Niño não terá evidência aí de repique e nem de força para adentrar 2022 com El Niño. Na pior das hipóteses, uma situação neutra, eu digo até graças a Deus, porque o quadro de maio era muito feio. O acompanhamento mundial sobre essas questões, eles têm um gráfico aí que mostra aí que nós estamos aí numa fase nativa da Laninha e El Niño. Desde fevereiro, na parte central aqui, há uma relação aí de que nós temos aí uma condição neutra de normalidade. E olhamos aqui por esse gráfico à direita, na parte superior, as probabilidades em torno de 50% caminham juntas outubro, novembro e dezembro, aí de um padrão de neutralidade a resfriamento. Então, não há ainda um impacto sobre aquela onda. Há uma pequena porção aqui que indica que ela está crescendo, mas ainda é muito cedo para dizer. E os modelos também, há um indicativo aí de uma predominância até janeiro aí, de temperaturas aí dentro da neutralidade, ligeiramente resfriadas de meio grau a 1 grau. Então, já é eu considero um bom sinal quando eu apresento uma relação de resfriamento ou normalidade sobre as águas do Pacífico. O modelo do NCEP americano, ele reflete aí agosto, setembro e outubro, até novembro, dezembro, os trimestres, né? Janeiro, mantendo esse padrão de resfriamento. Eu não acredito tanto nessa intensidade desse resfriamento, já que a onda fria ela está com anomalias abaixo aí de 2 graus. Então, não deve manter a força até dezembro, porque não tem elementos, inclusive outubro, novembro e dezembro é a época que as águas do Pacífico têm a maior climatologia. Então, temperaturas menores com maior climatologia, eu tendo a reduzir essas anomalias mais abaixo. Então, esses gráficos devem mudar até setembro para um padrão mais de normalidade. Diríamos que ele estaria mais próximo a isso aqui, na melhor das hipóteses, aí, em dezembro, né? Então, essa condição é favorável. O que torna favorável para a gente é esse aquecimento aqui previsto no Atlântico, pelo menos até dezembro. Não dá para apostar muito na realidade do Atlântico, porque o Atlântico pode mudar com 2, 3 semanas radicalmente. Isso já aconteceu. O monitoramento é muito frágil do Atlântico e nós não temos dados tão consistentes. A relação também de 26 modelos demonstra essa condição. São modelos internacionais, tanto estatísticos como dinâmicos, e que mostram aí que nós vamos manter até dezembro, janeiro, num padrão aí de normalidade ou um leve resfriamento, uma condição neutra. Já o gráfico de acompanhamento das oscilações, o índice de oscilação sul, que basicamente é uma gangorra barométrica que se mede aí há mais de 100 anos em Tahiti e Darwin, nas duas ilhas, mostra aqui um repique da laninha, mas que não deve ser tão consistente. Essa laninha é muito fraca para esse ano, vamos dizer que ela não prejudicou o desenvolvimento da chuva no geral. Vamos isolar um pouco as consequências de junho. Eu sei que não dá para esquecer, né, doutor Edmundo, as consequências de junho na prática da cana-de-açúcar, mas que vamos passar a ver com racionalidade o total acumulado. E nesse total, a laninha não prejudicou, a questão do Atlântico nem tanto. Se junho tivesse tido, como eu disse, 30% a mais de chuva, estava todo mundo comemorando. Com relação agora à previsão climática, nós temos aí, vamos botar um peso a menos nessa previsão climática, já que
nós temos basicamente 40 dias de chuva em termos de útil, né? E os modelos fora, vamos entrar aí já agora em setembro, aí já noutra estação de clima, nós entramos no período de estiagem, mas entramos aí na primavera, basicamente. E com o sol chegando a posições mais ao sul, basicamente a chuva encerra. É normal que isso aconteça, né? Então, nós temos aí o modelo europeu do SMWF, que ele mostra aí para o período de agosto, setembro, outubro, chuvas de normais aí mais ao sul, que tem acertado, abaixo da média, grande probabilidade aí nessa parte mais ao norte. O modelo empírico do CPTEC também demonstra aí que é um modelo ajustado, demonstra aí chuvas mais a oeste, assim, a probabilidade de chuva acima da média, né? E esse modelo inglês, ele demonstra a probabilidade mais de chuvas abaixo da média. Está oscilando muito também, porque eu estou no final do período chuvoso, próximo entre mudança de estação, e os modelos, eles, às vezes, não respondem tão bem. Temos aí o nosso modelo do Instituto Nacional de Meteorologia, uma ferramenta muito boa, que a gente sempre divulga. Ele mostra, inclusive, a manutenção da previsão do mês passado, de chuvas de normal acima da média, tem repetido isso ao longo do ano, né? Cinza, um padrão de normalidade, azul acima da média. O engraçado é que a previsão do IRI, Instituto Americano, é o inverso. Onde tem chuva abaixo da média, ele coloca acima. Onde tem acima, ele coloca, onde tem em torno da média, ele coloca acima, né? Entendeu? Então, isso se mantém aqui uma previsão do CIFEM, que é o Instituto Mundial de Estudos do El Niño, né? Que é no Equador. Ele mostra aí um padrão de chuva dentro da normalidade. Então, é muito variado essa relação dos modelos, entendeu? Podemos aí colocar aí demais modelos aí no Japão, em torno da média, aqui de normal acima, aqui já mostra abaixo do MESC Office americano, NCEP já dentro da normalidade, é um pouco abaixo aqui, ligeiramente abaixo nessa área, em torno da média CMWF, como eu divulguei, e a média de todos os modelos coloca de normal ligeiramente a probabilidade de ocorrer chuvas abaixo da média, entendeu? Então, é uma relação variável e demonstra mais ou menos o quadro que está acontecendo hoje. Então, as chuvas vão ficar próximas à normalidade. Agosto é um mês que chove até representativo, em torno de 150 milímetros na faixa litorânea, reduzindo para em torno de 100 na linha de Mamanguape e 75 na região de Sapé. Então, nós vamos ter aí chuvas variando de 75 a 100 milímetros, a 150 na faixa litorânea. São índices bons, entendeu? Podemos ter aí eventos isolados aí que ajudem aí na recuperação hídrica, que ainda está precisando. As barragens estão em torno aí de 60%, né? Merecem uma recuperação ainda mais contundente no mês de agosto, e que dá aí para ocorrer aí uma recuperação até de em torno de 80%, que é muito satisfatório, né? O que nós temos agora aqui na questão, como eu ia colocar, o tempo, perspectivas futuras, é uma condição favorável desde o dia 26 de julho, aqui sobre a costa da América do Sul, aqui sobre o Nordeste, até o dia 4 de setembro. O que ocorre são as oscilações de Magda e Júlia. Elas modulam a chuva sobre o Nordeste. Ela não é uma questão que bate o martelo, eu diria assim, mas ela ajuda. Eu preciso, além da oscilação, ter algum fator de sistema meteorológico que esteja entrando na região. Então, como eu disse, o sinal aqui não está... O que seria ruim seria esse sinal em vermelho, por exemplo, ou essa coisa aqui espantosa aqui, que está sobre o Pacífico. Então, isso inibe a chuva totalmente. Então, em verde é favorável. O que temos aqui? Temos um sinal muito fraco, ainda que seja branco a verde aqui sobre a região do Nordeste, até o dia 5 de agosto. Essas chuvas serão inibidas como foi inibido o sistema hoje, apesar de termos aí algumas chuvas esparsas de 1, 2 milímetros. E meados do mês, aí, depois do dia 10 até o dia 30, nós entramos numa fase favorável. Então, isso deve convergir com aquele resfriamento que está acontecendo no Pacífico,
com a fase favorável e com o aquecimento mais a leste das águas do Atlântico tropical. Então, devemos ter aí uma fase, aí, um agosto dentro do normal de regularidade, né? Isso demonstra até para vocês verem, nesse gráfico à direita, ele vai de agosto de 2020 até julho de 2021. Aqui a área do Pacífico e aqui a área do Nordeste, 60 graus oeste. Então, essa área aqui sobre o nosso continente, ela indica como esses pulsos se deslocam. Você vê como ocorre na modulação da chuva. Esse pulso que estava aqui se deslocando entre março e abril provocou aquelas chuvas favoráveis no início de maio, sobre o Nordeste. A mesma coisa do pulso que saiu se deslocando ao longo do mês de maio, ele entrou no mês de junho, foram aquelas chuvas favoráveis que tiveram no início de junho. Agora, nós estamos com esse pulso negativo subindo, que está chegando aqui, mesmo nessa data. Nós estamos aqui com esse gráfico dia 26 de julho, esse pulso vai durar até o dia em torno do dia 5, desfavorecendo as chuvas. Por isso que as chuvas aumentaram e começaram a reduzir agora, e tem essa propagação desse pulso que vai chegar aqui na região do Nordeste, próxima aí ao dia 10, dia 15. E esse pulso é um pulso muito representativo, é o terceiro maior do ano. Então, esse acompanhamento das ondas de mar de julho é bem interessante, principalmente para o setor leste, que ele ajuda muito nessa propagação da chuva. Se fizermos esse mesmo gráfico aqui tendendo, e for em cima dessa data, você vai ver que houve chuvas sobre o Nordeste. Então, esse acompanhamento das ondas de mar de julho é como um ótimo preditor, e nós conseguimos ter aí um alcance aí de regularidade, o aumento da chuva de até 40 dias. Essa é a perspectiva aí, a previsão, o modelo para 10 dias. A gente tem acompanhado, ele acerta bem, ele pontua tanto a magnitude da chuva, mas ele mostra onde as chuvas vão se concentrar. Vai permanecer aí até o dia 4 de agosto, chuvas mais ao sul do Nordeste, só que mostra que do dia 4, como eu disse, a data do dia 5 aproximadamente, até 10, que essas chuvas sobem mais ao norte, vamos dizer, basicamente na latitude da Paraíba, entendeu? Aumentando as chuvas aí em Pernambuco e Paraíba. Então, no período de 4 a 12 de agosto, está previsto uma melhoria dessa condição de chuva e chuvas aí acima da média nesse período. Essa mesma previsão, se estendendo aí, mostra-se aqui, que eu tenho a partir do dia 3, 4, entendeu? Desculpa, aqui é dia 1º de agosto. 1º de agosto aqui, ó, um aumento nessa chuva sobre o leste. Então, os modelos, eles acompanham essa evolução e eles mostram aí que na virada do mês, mais para frente um pouco, há um aumento. E todos esses gráficos aqui, dessa parte aqui, mostram que é coerente a redução da chuva sobre essa parte mais ao norte do leste. Então, isso vai vir associado às oscilações de mar em julho que estão desfavoráveis e a questão ainda do impacto sobre o Pacífico. Então, eu queria agradecer a participação, mostrar que agosto apresenta chuvas em torno da normalidade, os impactos negativos reduzem-se para agosto e não há um padrão extremo, como ocorria no mês de julho também, de chuvas ou muito acima da média ou muito abaixo da média, não. Então, julho foi afetado pela questão da intensidade, não da regularidade, e agradeço e fico aberto a perguntas aí de todos aí, para que a gente possa discutir essa questão. Muito obrigado a todos. Muito bom, nós que agradecemos. Realmente uma contribuição a mais para pensar os próximos meses nessa safra. E principalmente esse alerta em relação a 2022. Eu gostaria de abrir, então, para as perguntas e iniciar. Quem é que gostaria de fazer alguma colocação, um questionamento aqui para o nosso Alexandre Magno? Edmundo, queria fazer uma pergunta rápida. À vontade. Ok. Por favor, professor, nessa safra ainda, ou seja, até setembro,
os padrões de pluviosidade, etc., que o senhor está visualizando aí, são os mesmos do ano passado? Ou acompanham junho, etc. Como é que o senhor, quem for retardar, por exemplo, a moagem, pode retardar, é bom retardar porque vai ter chuva? O que é que o senhor aconselha, por favor? Obrigado. Então, doutor Renato, não dá para fazer uma comparação de um ano para o outro. Inclusive, como esse ano é distinto do ano passado, nós estamos num padrão de neutralidade, o que não ocorreu, e o Atlântico, o ano passado, era uma condição anômala. O ano passado, o Atlântico estava muito aquecido, inclusive muito próximo à costa. Esse ano, o aquecimento está um pouco deslocado para o centro do oceano, se deslocando aqui para a costa leste do Nordeste. Qual é a perspectiva que nós temos? De um agosto regular, mas também com essa redução das chuvas. E é normal que até o dia 10 de setembro ocorra algumas chuvinhas, mas pare realmente. Se ocorrer alguma chuva posterior a 10 de setembro, não previsto, como entra na categoria de não previsto. Normalmente, nós não fazemos previsão fora da climatologia. Então, esse período de agosto pretende-se que ele seja em torno da média, inclusive ele pode ser até em termos de totais aí, comparando com a média de agosto, não com a média de julho, né? É mais próximo à média de agosto do que foi julho, porque os impactos climáticos sobre o mês de agosto são menores do que ocorreu no mês de julho. A condição do vento, o vento já está dentro da normalidade, nós não temos oscilações negativas e nós temos um Pacífico mais frio. Então, é normal que seja regular agosto, não está previsto, como até o senhor viu pela grande maioria dos modelos, não está previsto impactos extremos. Nós tivemos apenas essa redução que também se manteve em julho. Para Pernambuco, nem tanto, Pernambuco ainda permanece, né? Está favorável a essa incursão, como vocês veem, como um dos anos mais frios, pela quantidade de sistemas frontais que estão subindo, e esses sistemas frontais tendem a trazer também mais umidade ali para o Recôncavo Baiano, para a região de Alagoas, Sergipe e sul de Pernambuco. Então, os estados que estão sofrendo mais são a Paraíba e principalmente o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte o desastre é total. Eu acho que choveu em maio, junho, julho, em torno de 30% do esperado, entendeu, naquela região. Foi muito catastrófico. Ok? A discussão. Muito obrigado. Muito bom. Quem mais gostaria de fazer alguma colocação? Fique à vontade. Denis Acioli. Bom. Com base nessa nossa conversa, a gente tem uma enquete. Todos estão vendo a enquete aí? Aparece? Expectativa de safra na sua região? Aqueles que não votaram, nós pedimos para que possam acrescentar aí a sua percepção. Expectativa de risco, expectativa de redução, ou crescimento, ou mesmo se manter igual. Agora, Alexandre, qual seria a possibilidade de uma alteração? Nós estamos vendo que os meses recentes, maio, junho, têm sido os mais secos dos últimos anos, né? Algumas usinas, inclusive, anotaram mais secos dos últimos 7 anos, 8 anos, nessa região, principalmente na região de Mamanguá. Haveria alguma possibilidade de mudança nesse cenário? Ou, pelos dados que se tem hoje, a gente não tem nenhuma chance de, mesmo ao longo dos próximos meses, vamos dizer assim, eu sei que você colocou aí agosto e setembro, dentro da média, mas já existiria algum radar meteorológico, de alguma forma, acrescentando alguma informação? Doutor Edmundo, com relação ao que você colocou maio, né? Maio choveu quase 250 milímetros na região de Mamanguá. Maio foi extraordinário, principalmente entre o dia 16 e 21, se eu não me engano, né?
O mês de abril que houve uma quebra de 30%, mas que abril é apenas o início do período chuvoso, não impactou de certa forma, porque eu tive fevereiro, março, acima da média, abril foi um pouco abaixo de 30%, maio foi extraordinariamente acima, né? Maio, e só agora junho é que foi catástrofe. É como eu disse, se junho tivesse dado uma quebra não tão grande como teve, ninguém estava, como diz assim, gritando tanto, e com razão. Não se espera, dentro do meio do período chuvoso, uma relação que houve de 30%. Inclusive, o mês de junho ele foi preponderante para a região do Brejo. A quebra de safra foi total, porque o pessoal planta aproximadamente em maio, para pegar junho, julho, né? Sobre esses 90 dias na região do Brejo. E quem plantou em maio perdeu com a quebra total, que no Brejo choveu 15%. Foi pior. Então, a nossa relação agora com as perspectivas é que nós tenhamos esse período para frente em torno da normalidade, podendo haver um pouco de redução, não na regularidade, sim, na questão do total, como ocorreu em julho, né? E as perspectivas para frente que estão demonstrando que a gente não tenha um grande impacto sobre para 2022, porque aquela prospecção que se tinha de que em 2022 tivesse um El Niño, entraria com a possível quebra de safra para esse ano e uma perspectiva ruim para 2022. E essa perspectiva está sendo freada pelo resfriamento da onda quente que se aproxima no Pacífico. Então, como eu disse ao senhor, próximo a final de setembro, outubro, nós vamos ter uma certeza de como vai se comportar aquele sistema e se ele realmente continua resfriando. Então, essa relação não se consegue ver porque não se conhece toda a dinâmica, como aconteceu daquela grande estiagem do último El Niño 2014. Era um El Niño que vinha fraco, ele entrou fora de época, inclusive ele impactou a partir de março, né? Foi um El Niño totalmente anômalo, mas que, em virtude da velocidade do fluxo, em fevereiro e março, ele aqueceu rapidamente. Então, isso pode ocorrer agora de diferente? Pode. E tanto que a climatologia para o Pacífico nos meses de outubro, novembro e dezembro é maior. Então, se eu tenho um poder maior de temperaturas, eu vou ter anomalias negativas menores e anomalias positivas maiores para a região, em virtude dessas temperaturas mais altas. Mas todo padrão, vamos dizer, está se encaminhando para um padrão dentro da normalidade. E se o Atlântico continuar aquecendo como ele está fazendo ao longo dos últimos 3 meses, nós não vamos ter um verão tão quente. Vamos ter até uma estiagem, né? O que a gente chama o verão, né? Mas entre a primavera, né, para o verão, nós vamos ter uma primavera até mais úmida na região, que também é favorável às práticas agrícolas aí da cana-de-açúcar. Muito bom. Temos aqui uma pergunta do engenheiro Lourinaldo. Ele diz: gostaria de saber o que as séries históricas prevêem se o aumento ou redução de chuvas ou aumento da variância das precipitações. Até o momento, inclusive, está sendo feita uma nova climatologia. O INEMET fez uma nova normal para todo o Brasil e o governo do estado, a própria ESA, está fazendo uma nova climatologia para Paraíba. Não há um indicativo de tendências de redução na precipitação dos totais, e nem um aumento, nem uma redução. O que está havendo é um impacto na regularidade das chuvas. Então, nós tínhamos aí chuvas mais regulares, dias com mais chuvas, e está demonstrado que isso está reduzindo a longo prazo. Isso é uma causa maior da urbanização, o desmatamento, eu diminuo aquela questão da evaporação natural, né? E isso também é um fator aí de alimentação das chuvas. Então, essa energia que se tinha na vegetação para a regularização das chuvas está reduzindo, então os sistemas estão adentrando o continente e secando aí com mais, vamos dizer, com mais regularidade. Então, há um secamento dos sistemas que vem em virtude da continentalidade e isso está ficando cada vez pior. Então, até o momento, não há um impacto nos totais mensais nem anuais, e sim na regularidade. Muito bem. Você fez um comentário no início sobre a questão do aquecimento global,
E eu pergunto, pensando para as próximas safras, como é que, o que você pode dizer a respeito do resfriamento? Esse resfriamento vai suavizar as perdas na agricultura aqui na região Nordeste, ou ainda não dá para ter certeza a respeito disso? Olha, doutor Edmundo, eu trabalho na vertente de que o Sol domina tudo. Essa questão que a Terra vai aquecer por fatores internos, a questão existe um impacto aí de uma camada de aquecimento provocada de gases de efeito estufa, isso aí é uma relação que ninguém vamos dizer, coloca, mas só que tem que entender que o Sol domina tudo. O Sol hoje, hoje não, isso aí há quase uma década, ele está estranhamente quieto. Nós estamos entrando aí numa fase do mínimo de Maunder. O que é um mínimo de Maunder? O mínimo de Maunder é um resfriamento em torno de 10 a 30 anos, e que provocou aí, no início do século, invernos severos na Europa, entendeu? Congelamentos de grandes áreas que praticamente dizimou a atividade humana naquelas regiões, e esse mínimo de Maunder está se estabelecendo aí. Isso é um ciclo da atmosfera. Aí eu pergunto, quando esse mínimo de Maunder acontecer o seu pico, vai continuar aquecimento global? Claro que não. A atmosfera tende a resfriar. O impacto das práticas agrícolas, eu dependo de número de horas solar. Certo? A radiação, entendeu? É a principal função, tanto que existe aí, vocês sabem, uma usina lá em Petrolina, que a produtividade delas é estupenda, né? Petrolina não tem nuvem. O nosso grande pecado do nosso litoral aqui é o grande índice de nebulosidade. Então, eu aplico tecnologia aí no litoral. Você sabe que a produtividade aumentou aí, no geral, espantosamente, em torno de 30% a 40% com relação aí aos últimos anos, mas chegou a um limite. Então, o limite está baseado aí em números de horas de brilho solar. Então, se eu aqueço a atmosfera, eu faço mais fotossíntese. Se eu tenho uma tendência de resfriar, eu faço menos fotossíntese. Teoricamente, eu teria uma redução na produção. Mas só que é o seguinte, isso é a longo prazo. Esses ciclos da atmosfera, eles passam normalmente. Eu estou ainda aí, olha, isso aí não é uma previsão, isso é até uma estimativa real do que ocorre. Eu tenho a cada 30, 40 anos uma oscilação decadal do Pacífico, que aquece o Pacífico e aumenta toda a sua massa de água em torno de 0,8 graus, e tenho 30 a 40 anos um resfriamento do Pacífico. Isso manda no clima. Então, nessa fase de aquecimento do Pacífico, eu tenho em torno de 60% a 65% de El Niños e de 30% a 40% de laninhas ou eventos neutros. O inverso ocorre na fase desfavorável. Então, nós estamos agora no ouro, como eu digo, da agricultura no Nordeste, porque nós estamos na oscilação decadal do Pacífico negativa, ou seja, o Pacífico está resfriando e vai alcançar o seu pico próximo entre 10 e 15 anos. E o que acontece posterior? Nós vamos ter 30 anos negros, como ocorreu no Nordeste na década de 50, finalizou agora em 2000. 2000 foi o pico, entendeu? Que finalizou a oscilação decadal positiva, que seria o aquecimento máximo do Pacífico. Então, quem quiser ganhar dinheiro com a agricultura do Nordeste é agora. Então, quem quiser se preparar para ações futuras, se prepare para 15 anos para frente. Isso não é uma previsão, não é uma questão que eu estou falando, que não. Isso é dados históricos que se tem desde 1900 e que apontam isso aí. Então, a partir daqui a 10, 15 anos, eu vou ter em torno de 60% a 65% de El Niños na atmosfera. Isso impacta desfavorável na agricultura. E, se quiser, eu posso até mostrar o dado ao senhor da outra oportunidade, e esses dados demonstram que esse impacto vai vir e vai passar 30 anos. Vocês lembram da época que houve séria seca na década de 50? Nós tivemos o nosso famoso El Niño 90, 91, 92, 93, 95, 99, 98, até acabar em 2000.
Essa última década, que é a última década do aquecimento, é a pior. Então, nós tivemos basicamente em 10 anos 7 El Niños, que foi catastrófico. E nós entramos numa fase favorável. Até 2012 pensava-se que não tinha mais estiagem no Nordeste, produção aumentou, gado aumentou, a questão agropecuária aumentou, tudo aumentou. Quando foi a primeira seca em 2012, acabou com tudo, porque não tinha sustentabilidade. Então, eu acho que é a época de aplicar em produção, de tecnologia, aumento de dados aí com a aquisição de mais estações meteorológicas, tecnologia para que possa, daqui a 10, 15 anos, suportar esse impacto que possa ter na agricultura em virtude da evolução de mais El Niños relativamente por década. Ok? Bom, não é muito animador, em todo caso, é bom que a gente se previna. Agora, eu queria perguntar o seguinte, o Departamento de Agricultura nos Estados Unidos e o pessoal do milho, enfim, acompanham regularmente a questão das informações sobre as tempestades solares. E aqui na região, quais seriam os impactos de tempestades solares na nossa agricultura? É o que eu digo ao senhor, essa questão, o sol tá extremamente quieto. Essas tempestades solares reduziram em torno de 80%. Os impactos seriam na radiação. Quanto mais aumento de radiação, mais fotossíntese eu tenho. Nossa questão aqui sobre o leste e o nordeste é o grande índice de nebulosidade, isso não tem como tirar. Quando eu aumento a radiação, eu também aumento a evaporação do oceano, eu aumento a nebulosidade. Aqui não há um equilíbrio com relação a isso, a gente não tem esse impacto, mas se ocorresse de aumentar tempestades solares, de aumentar a quantidade de radiação que se vem para a atmosfera, haveria um aquecimento de toda a atmosfera. Isso é normal. Entendeu? Isso é normal. Então, o Sol é quem manda, quem faz o globo. Eu posso até mostrar ao senhor depois os ciclos de Milankovitch. Não sei se o senhor chegou a ver. E ele mostra essa precessão todinha do astronômica e que nós temos aí um ciclo de resfriamento total. Inclusive, a posição do próprio planeta, ele traz com que haja um balanço menor de energia. E isso não é coisa de 10 anos, de 15 anos, 20 anos, não. É coisa que nós não vamos pegar. Mas o ciclo da agricultura é um ciclo contínuo. Ninguém vai transformar a grande área agrícola da Paraíba numa floresta de pedra. De jeito nenhum. Acho que a tendência é as cidades se otimizarem mais, os espaços agrícolas serem mais tecnologicamente utilizados e aplicar nessas ferramentas, inclusive, é o que eu tenho colocado para muita gente que se interessa e que faz essa prática, se preparar para o futuro. O Nordeste vai passar, a partir em torno de 2030, 2035, por um período de 30 anos, que seriam 30 anos desfavoráveis. Não vai parar de chover, não vai deixar de ter chuva forte, não. Vai ser um ano semelhante ao que ocorreu de 50 a 90. Não foi bom de 50 a 90. Esse ciclo volta. E não é um ciclo que talvez volte, não. Ele volta porque nós temos o que chamamos de termoclina no oceano. A termoclina do oceano é uma partícula de água que eu vou simplificar, para o senhor entender. Do mesmo jeito que eu tenho as correntes constantes na atmosfera, que são as células de rádio e ferro, está entendendo? Que é constante, não varia. O Nordeste vai ser seco, sempre vai ser seco. Pode o Nordeste virar deserto? Pode, sim. Isso não depende do homem, nem tanto. A ação antrópica causa essa questão da desertificação. Mas a ação das altas pressões causa a questão da construção de desertos. Então, sobre o Nordeste, tem uma célula de alta pressão, tem um sistema de alta pressão sobre o Nordeste. Isso é verídico. Esse sistema de alta pressão pode amplificar? Pode, sim. Em anos de El Niño, ele intensifica e não tem chuva, basicamente. É impactado todo o Nordeste sobre anos de El Niño, porque a célula de alta pressão amplifica sua intensidade e reduz as chuvas. E se essa célula, por um acaso de alta pressão, ela intensificasse sobre o nosso Nordeste ao longo dos anos, a tendência era o Nordeste ficar mais semiárido.
Isso não tem nenhum modelo, nenhuma previsão que indique isso. Na verdade, estou colocando a teoria como ela poderia acontecer, como aconteceu no deserto do Saara. O deserto do Saara nada mais é do que um sistema de alta pressão, como tem no Nordeste. Ele foi um deserto semiárido? Foi, sim. Hoje é um deserto árido em virtude do aumento da célula de alta pressão. Isso pode acontecer no Nordeste. O que está acontecendo no Nordeste é que nós temos aí anos de El Niño que reduz a precipitação, e quem não está preparado tecnologicamente, que eu digo que você só tem uma melhoria da produção com tecnologia, não é só jogar água e pronto, o senhor sabe disso, né? Entendeu? A água é o fator preponderante à vida, entendeu? Mas não é o fator que vai me dar a produção. Não adianta eu plantar a cana ali, só irrigar. O meu vizinho que usa 20% da água, ele tem uma produtividade do dobro. Então, essa é uma questão de começar a aplicar em tecnologia, racionalidade, para se preparar para 2030, 2035 para frente, que tenhamos aí, isso aí não vai fugir, eu não acredito nessa vertente, anos desfavoráveis. Então, essa oscilação no Atlântico, no Pacífico, desculpa, é como se eu jogar uma massa de água lá na Antártida, ela sobe, vai lá para a América do Norte e retorna para a bacia do Pacífico com 30 anos. Então, eu tenho águas mais frias numa fase e águas mais quentes noutra. Isso é estudo batido martelo, não é modelo, não. Isso é a circulação geral dos oceanos, e que jogam em épocas massa de ar quente e massa de ar fria. E essa circulação ainda permanece intacta, e ela faz o ciclo bem bonitinho entre 30 e 40 anos. Muito bem, mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Saudar aqui a presença do nosso colega, querido amigo, Pedro Roberto Nogueira, vice-presidente da Nova Bio, presidente do Sindicato do Açúcar de Alagoas. Nosso agradecimento pela participação, também do pessoal da imprensa que está aqui conosco, para que fique bem esclarecido, né, as razões de uma possível redução de safra aqui na Paraíba. Nós estamos enfrentando também uma elevação muito grave de custos de produção. Então, de maneira que nós vamos ter uma safra com custos mais altos de produção e, pelo que eu estou observando, uma redução de cana. No entanto, a nossa enquete aí, a impressão que dá é que 50% do pessoal é de Pernambuco, onde choveu mais, então indicam até um crescimento, né, de safra. Por outro lado, aqui na Paraíba, a gente está observando 50% das pessoas que responderam indicaram uma redução de 10% na safra. É assim mesmo, nós vamos procurando enfrentar os riscos e encarar essa realidade. Doutor Pedro Roberto, gostaria de fazer alguma consideração para que a gente possa concluir? Bom. O governo recriou o Ministério do Trabalho. A volta da pasta foi, inclusive, publicada no Edmundo? Diário Oficial da União. Olá, Pedro. Oi, você tá bom? Tudo jóia? Bom, eu estou aqui em trânsito, mas não ia poder perder aí seu evento. Que bom. Edmundo, eu gostei muito aí desses conceitos, dessa forma que o doutor Alexandre coloca a questão, que a gente é acostumado a tratar de clima, pelo menos os leigos, né, e boa parte dos que militam o setor, a avaliação climática é só de manhã abrir a janela, né, e olhar para o céu para saber se vai chover ou não, né, e encerrar por aí a avaliação. E a gente vê que isso tudo tem uma construção, digamos assim, não é científica, tem uma interpretação científica, mas tem uma construção física, astronômica, bem sedimentada, que foi exatamente
essas considerações que o doutor Alexandre fez. Eu não colocaria assim uma questão pontual sobre... Ele já esgotou todo esse cenário de perspectivas e o tempo certo de se fazer uma avaliação. Eu tentaria ouvi-lo de uma coisa um pouco mais... Eu não digo polêmica, porque o lado que defende a tese é maior do que o lado que não defende. Inclusive, o que não defende é até de um alagoano muito respeitado, professor Molion. O senhor acha, professor Alexandre, que em algum momento, não agora, mas em algum momento lá na frente, essa questão do aquecimento global, ela é uma questão que é um dogma de fé, é um conceito de alguns, ou isso, daqui a alguns anos, 5, 6, 10 anos, nós teremos menos polarização entre os que acreditam que existe e os que acreditam que não existe. O fato é que eu concluo dizendo, aí é o que eu acho, que ainda que não seja uma coisa definitiva, seja uma coisa cíclica, o aquecimento, mas o estrago que ela faz enquanto existe é grande, isso a gente sabe. Agora, o que a gente não sabe é se isso é para sempre, né? Nós vamos ter aquecimento permanente ou então se vai se romper aqueles ciclos de aquecimento e de esfriamento. O que é que o senhor acha dessa polêmica? Ela acabou ou ela vai continuar? Bom dia, doutor Pedro. A questão é muito complexa, até para explicar em poucas palavras, mas o que eu vou resumir para o senhor? Existe um grupo que foi criado para analisar essa questão do impacto do clima, e onde existe projeto, existe verba. Se criaram um grande projeto de análise do clima com o pessoal da modelagem. Eu vou resumir ao senhor o seguinte: hoje, a previsão de clima para 3 meses é um acerto em torno de 60%. E todos os modelos que foram gerados até hoje, eles não são, vamos dizer, ideais. Eu faço o melhor modelo hoje e vou gerar a previsão para o passado, que eu já conheço. Passado recente, inclusive, que eu tenho dados consistentes. Ele erra. E que dirá um modelo, você faz um modelo para 30, 40 anos para frente. Você pode até pedir o que chamamos de skill, ele não tem skill nenhum, ele não tem validade nenhuma. Então, esse pessoal está se baseando num conceito de modelo para explicar um aquecimento em que ele alimenta o modelo com dados desse aquecimento, inclusive dados muitas vezes equivocados, como eu conversei até com o doutor Edmundo aí um tempinho antes da reunião. Se você quiser fazer pesquisa, tem dados meteorológicos aí disponíveis em toda a rede, inclusive no NCEP, na NOAA, na própria OMM, tem dados meteorológicos. Só que qual a qualidade desses dados? A grande parte da rede do próprio Instituto Nacional de Meteorologia é uma rede antiga, a rede padrão do Brasil, está dentro das cidades. E isso trouxe um impacto urbano nessas estações. Então, eu tenho uma climatologia de 30 anos, que é o correto, do passado, onde a região não era urbanizada, e tenho um dado de hoje. Como é que eu posso comparar numa estação que está dentro de uma cidade, tendo o impacto dos prédios? Como é que eu posso comparar a temperatura de hoje com a temperatura de um cenário diferente no passado? Com certeza, eu vou ter um aquecimento. Então, essa discussão que o senhor falou, ela não vai, vamos dizer, sair enquanto existe um grupo racional que pensa que o mundo é de fora do universo para dentro, e um grupo que pensa de que o globo é único, é um aquário fechado com a tampa, a panela de pressão, e que a gente está dentro sem a questão, vamos dizer, da atmosfera, a questão do cósmico, a questão do sol, do balanço de radiação, e tudo isso que vem externo, e que trabalha com modelos que não são validados. Não são validados por quê? Porque não tem como validar. Não se tem dados suficientes. Nós estamos começando, caminhando nisso aí. E esse pessoal admite isso como uma verdade real. Então, vai ter que ter um meio termo. Os dados estão incorretos, eu sou climatologista da área de instrumentação,
Existia um erro estatístico gravíssimo feito para o OMM, que está em milhares de trabalhos que o pessoal não quer ver, que é o seguinte, resumindo aí, com o advento das estações meteorológicas, foi mudado o cálculo da temperatura média, que é o que o pessoal trabalha, é o filé, a temperatura média do ar, em que se dá quanto aqueceu, quanto diminuiu nas regiões. O que acontece com a temperatura média do ar? Ela era calculada por 5 temperaturas do dia. E, com o advento das estações meteorológicas, passou a se fazer o somatório de 24 leituras. Quando eu aumento a amostra, 24 ou 48. Quando eu aumento a amostra, eu aumento a credibilidade estatística dos dados. Só que entre a equação do passado, que foi isso até quem não tem estação automática utiliza, hoje utiliza-se essa antiga também. E entre a equação nova, existe vamos dizer, uma variação estatística. Então, o que ocorre? Se eu calcular a temperatura, vou fazer um exemplo hipotético hoje, se eu calcular a temperatura média do ar pela equação de estação convencional, que ela vale hoje, eu vou ter uma temperatura, por exemplo, de 22 graus. Se eu calcular no mesmo ponto, com dados somatórios das 24 leituras, que é oficial, ela vai dar 21,5. Meio grau a menos. Aí eu digo que houve um aquecimento global? Não. Eu tenho, não foi feita essa conversão estatística. E realmente, tem vários trabalhos na internet que mostram trabalhos científicos em revistas importantes, que essa conversão sangrou os dados entre 0,2 e 0,6 graus, que justamente é o aquecimento apontado no relatório do IPCC. Entendi. Então, os cientistas não estão olhando com uma certa peneira o que estão fazendo. Então, quem trabalha com modelo, todos os modelos alimentados com essa condição de dados aquecidos, vai dar um aquecimento futuro. Quem trabalha com vertentes de aquecimento, que o aquecimento é urbano, entendeu? O aquecimento é urbano, o aquecimento não é global. Existem muitas questões que a gente pode sucumbir a essa realidade. Eu vou até mostrar, rapidamente, doutor Edmundo permitir, um mapa tirado do relatório do IPCC em 2007, sobre a rede de dados que ele tirou o relatório do aquecimento urbano. É rápido, só um minuto, doutor. Esse mapa é a rede de dados que explica os pontos que foram gerados pelo modelo, alimentados com estações terrestres, do aquecimento global. Certo? Todos os pontos em vermelho, as temperaturas estão acima da média. E todos os pontos em azul estão abaixo da média. Então, significa, se é um aquecimento global, era para todo o globo estar vermelho. Por que toda essa área aqui do Pacífico está azul, parte sul do Atlântico, aqui no centro da África está tudo de normal abaixo da média, essa parte isolada da Europa, entendeu? Então, o que ocorre? Aquecimento, isso não fui eu que inventei nem plotei, está dentro do relatório do IPCC, que criou o tumulto do aquecimento global. O aquecimento global, essa teoria foi muito boa para a questão da redução do efeito dos gases, para a redução da industrialização que vinha desenfreada com efeito, até para a questão do álcool, né? Que o álcool hoje é um combustível mais limpo, né, do que os combustíveis fósseis e que tende a tomar mais mercado em virtude até da consciência ambiental. Então, nós temos essas relações que pode todo mundo passar a pensar. Molion, quando fala, Molion não está errado. Entendeu? Molion tem alguns exageros nas previsões dele de 3, 4, 5 anos, porque aquilo ali não tem nenhum papel do mundo, está entendendo? Mas é uma tendência que ocorre. Quando ele fala que vai chover mais nos próximos 5 anos, ele está baseado na oscilação decadal do Pacífico, que tende a ter mais eventos de resfriamento do Pacífico.
Talvez o Pacífico esteja resfriando hoje mais, porque eu estou entrando no pico de resfriamento dele. Então, eu tenho temperaturas normalmente mais baixas. Então, isso é o que demonstra o que é a partir de que se tira. Isso é modelo. Uhum. Então, nunca vai ter aí uma convergência de dizer eu estou certo, eu estou errado, não. Inclusive, o grupo que pensa assim, um pouco como eu, como o doutor Molion, ele é um grupo, entre aspas, perseguido. Imagina, só, imagina. Muito bom. Nós estamos agradecendo, então, nós estamos chegando já no nosso limite e gostaria de renovar o convite para o nosso cientista Alexandre Magno, que ele, tendo concluído o doutorado, também pode ser considerado cientista, pesquisador, né? E a ciência se faz exatamente da análise do contraditório, né? E então a verdade nunca é absoluta, a gente sabe. Eu queria fazer um convite já, Alexandre, para que no próximo mês nós vamos ter um encontro junto com o pessoal do INMET. E eu queria convidá-lo para, nessa ocasião, falar um pouco sobre a questão do particulado na atmosfera e realmente da quantidade de CO2, a panela de pressão que você falou, e que a gente possa discutir também essa questão que, para nós, na nossa atividade, é muito importante, que é a compreensão sobre o particulado na atmosfera. Eu sei que tem algumas estações meteorológicas que coletam também essa questão da qualidade do ar, e para nós esse tema é extremamente importante, porque boa parte do particulado em suspensão na atmosfera é decorrente dos combustíveis fósseis. Então, agradecer a todos e estamos muito felizes com essa oportunidade. Nosso encontro deverá ser em setembro, no dia 22, e peço já que reservem na agenda e vamos continuar mantendo a nossa atenção na questão do risco climático. Agradeço ao pessoal do BNB que está presente e também da imprensa, e vamos dando continuidade, agradecendo a todos para que a gente possa se enfrentar cada vez melhor essa situação, certo? Muito obrigado a todos, obrigado, Alexandre. Um abraço a todos. Obrigado, Edmundo. Obrigado, professor Alexandre. Felicidade. Obrigado a todos. Um abraço. Prazer. Igualmente. Parabéns, obrigado. Oi. Não sei, eu vou ligar.